Olá, estamos aqui para mais uma aula de filosofia no Renascimento. Então, o que será essa filosofia no Renascimento? É muito importante a gente conhecer esse processo de como ocorre essa filosofia no Renascimento. Então, um dos filósofos que a gente vai estudar aqui é o John Locke e o seu empirismo. Primeiro, já definindo o que é empirismo. Empirismo significa que vem da experiência, daquela experiência do dia a dia. Então, o que seria um conhecimento empírico? É aquele conhecimento que, conforme os acontecimentos da vida foram ocorrendo, a gente adquiriu um certo conhecimento, uma certa experiência disso. Esse conhecimento a gente chama de empirismo. Então, o objetivo dessa aula de hoje simplesmente é analisar esse pensamento liberal de John Locke. Politicamente, ele vai se caracterizar como liberal, tá? Então, já estudamos Francis Bacon no passado. John Locke nasceu na Inglaterra, 1632, né? Estudou em duas universidades inglesas, das mais importantes daquele país, mesmo não sendo de família tão abastada, com condição para estudar em tais faculdades, mas estudou. Começou seus estudos a partir da filosofia de Aristóteles, teve contato com Descartes, enfim, com vários outros filósofos também. Aproximou-se, a proximidade de John Locke com alguns filósofos, com algumas pessoas da família real inglesa, fez com que ele participasse ativamente da política, a ponto de descobrir situações de tramas, assassinato e tal. Então, ele era bem envolvido com a situação real na época, com a família real. Conheceu alguém muito importante na ciência chamado Isaac Newton. Principalmente quando ele estava no exílio, né? Ou seja, quando ele foi para o exílio e voltou para a Inglaterra após a Revolução Gloriosa. Qual a influência que Newton pode ter causado na vida de John Locke? Então, vamos lá a resposta. É importante ressaltar que Isaac Newton e Locke se tornaram grandes amigos, mas, além disso, as ideias de Newton sobre a natureza influenciou diretamente na questão da liberdade de John Locke. Ele se inspirou muito nas premissas, nas verdades de Newton para continuar seus estudos. Escreveu a obra acerca do entendimento humano. E as principais ideias dele era investigar quais eram os limites da capacidade humana, ou seja, como que o ser humano se comportava, como é que é esse limite da capacidade humana. E, segundo ele, num dos seus processos de evolução de conhecimento, ele coloca em xeque o conhecimento humano. Esse conhecimento que a gente tem não é tão assim igual a gente pensa. É preciso um novo método de ciência. Segundo ele, a gente tem que estar em constante pesquisa para evoluir. E ele criticava muito a possibilidade dos seres humanos ter uma ideia inata. O que é ideia inata? Eu já vou nascer com essa inteligência. Ele não concorda com isso. Para ele, a verdade é a defesa do empirismo. Ele vai defender o empirismo. O que é o empirismo? Tudo vem a partir das experiências. Quais são as experiências que você está vivendo para que você tenha as ideias que você tem? Esse conhecimento também, e as ideias inatas, segundo ele, essas ideias inatas inexistem, ou seja, não pode ter alguém que nasce com uma inteligência pré-determinada, né? Conseguimos perceber nas crianças. Segundo ele, a criança nasce e vai crescendo e vai adquirindo conhecimento. E é assim que se dá em toda a nossa estrutura e vida humana. E aí ele diz, suponhamos, pois que na nossa mente é como se dissemos que fôssemos um papel em branco, ou seja, desprovida de qualquer caractere, não tem nada escrito nesse papel, nenhum caractere, nem nada, nada, nada.
a gente nasce sem nenhuma ideia. Então, aí que começa o processo de experiência. Você vai colocando na sua vida, você vai apresentando para o seu cérebro, para as suas conexões, as suas experiências de vida. Essas experiências constituem o conhecimento. Você não nasce com conhecimento acabado, tá? Aí ele vai dizer também que o conhecimento, ele trata-se de um objeto também sensível, externo. Tem a parte externa do conhecimento, como uma situação da mente que faz a evolução e percebe isso que está no meu meio. E isso dá um entendimento para ele que as situações materiais, aquilo que eu vivo e que eu testemunho durante o dia, isso constrói o meu conhecimento. Pergunta: como ele chega à resposta de que não possuímos uma ideia inata, que não possuímos uma ideia que já nascemos com ela? Ele faz o percurso do método indutivo. Ou seja, onde ele vai imaginando hipoteticamente essa afirmação que faz. Então, eu faço tais afirmações porque eu vivi tal situações há poucos dias. Então, por exemplo, eu faço tais afirmações, por exemplo, sobre violência, sobre a afetividade, sobre o amor, ou seja, daquilo que eu vivi há poucos dias. E essas minhas afirmações vão me trazendo uma realidade em que a gente vive e vê. Então, isso chama-se de experiência, tá? A questão do conhecimento, ele vai dizer que as ideias é qualquer conteúdo na mente. Então, você tem as ideias e essas ideias vêm a partir daquilo que você vive e assim por diante. Ele propõe, então, que as ideias sejam adquiridas por meio de experiência de vida. Ou seja, tendo a origem nas sensações e nas reflexões. Desculpa. Para que ela possa evoluir. A partir daí, ele vai dizer que nós somos uma folha em branco. O nosso conhecimento é como se fosse uma folha em branco. Só isso. Não é outro meio que a gente vive, outra situação que conhecemos. Não, nós somos como se fosse uma folha em branco. E conforme aquilo que você vive, você vai escrevendo essa tua folha em branco, ou seja, a tua história de vida. Então, cuidado com o que você está colocando nessa folha, com o que você está vivendo, porque é essa folha que alimenta todo o processo. Assim, ele percebe que as ideias são de dois tipos. Uma ideia simples, aquela do dia a dia, a gente está ali, tá, ocorreu, tive uma ideia, faço isso. E tem também as ideias mais complexas, que normalmente ela está acumulada em nosso cérebro. E a partir dessas ideias complexas, a gente tem grandes reflexões e grandes evoluções. Ainda sobre o conhecimento, o que ele determina como conhecimento está em desacordo das ideias. É o desacordo das ideias. Então, o conhecimento nem sempre ele está organizado ali tão certinho como a gente imagina. Há, então, um grau de conhecimento? Sim. Vamos ver quais são esses graus de conhecimento. Primeiro, esse grau de conhecimento é o grau intuitivo. É aquele que há da percepção imediata. Poxa, vi, já paro, já sabe, já sei o que é. Esse é o intuitivo. O grau de conhecimento demonstrativo é aquele que depende de outras ideias para intermediar um raciocínio. Então, o que seria um grau de conhecimento demonstrativo? Aí eu quero explicar, por exemplo, por que pega fogo na natureza. Aí eu faço uma demonstração disso, eu faço uma comparação com outros acontecimentos da natureza. O grau sensitivo, como o próprio indivíduo diz, sensível, é o que indicamos que é um mundo exterior, que aí entra os 5 sentidos, que alguns filósofos dizem que pode dar errado, que é o quê? Visão,
audição, tato, olfato ou paladar, que aí vem do mundo da sensibilidade que nós percebemos, né? O que significa dizer que somos uma folha em branco, chega na visão de Locke? Olha, dizer que somos uma folha em branco significa que nós não nascemos com as ideias já prontas na nossa mente. Toda a nossa ideia, todo o nosso conhecimento, tudo o que sabemos e tudo o que vivemos, estamos vivendo a partir das experiências, daquilo que estudamos, daquilo que conhecemos no mundo e vamos conhecendo ao longo da vida. Agora vamos mudar um pouquinho para o pensamento político de John Locke. Ele foi um dos precursores da ideia liberal, que floresceu. Ele foi um dos inspiradores da questão do iluminismo, né? O iluminismo, lembra daquelas ideias iluministas francesas, tá? Liberdade, igualdade, fraternidade? Exatamente, as bases, elas estão alicerçadas ali em John Locke. Ele criticou um pouquinho de Thomas Hobbes, porque o Thomas Hobbes vai trabalhar a teoria do direito divino dos reis. E isso John Locke não concorda que esses reis têm algum direito divino, né? Ele acha que a soberania existe na população e não no Estado. O povo é que tem direito. Aí ele vai trabalhar o Estado de Direito, né? E a representação do povo. Olha que legal. Então ele vai fazer o grande avanço para que o povo seja o seu próprio destino esteja na mão do povo e não na mão de um rei, né? E ele foi o primeiro a apresentar uma divisão dos poderes. Isso que a gente conhece hoje, legislativo, executivo, judiciário, deputado federal, deputado estadual, senador, deputado estadual, governador, prefeito, enfim, e vereadores, enfim, essas divisões dos poderes, foi ele que pensou por primeiro que deveria ser dividir esses poderes, ministro, Supremo Tribunal Federal e assim por diante, as hierarquias dessas divisões que ocorrem dentro das estruturas governamentais. Foi ele que deu esse primeiro start, tá? Ele defendia o direito à propriedade privada. Para ele, o homem modifica a natureza por meio de tudo o que acontece, principalmente do seu trabalho. Ele faz com que o seu esforço torne-se sua propriedade. Então, para ele, o homem tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro e tem que viver e tem que ter sua propriedade, né? O contrato feito nessa sociedade moderna garantiria ou faça uma garantia de seus direitos. O pacto vai permitir aí uma imparcialidade, ou seja, o Estado não tem que mandar tudo. O Estado não tem que garantir esses direitos. Esses direitos são os cidadãos que têm que garantir e aprovar esses direitos e chegar naquela denominação comum. O meu direito e os seus deveres. Os seus deveres e o meu direito. Os meus direitos e os meus deveres. E assim por diante, para que a gente consiga viver em harmonia com essa sociedade. Ele vai fazer a crítica aí, ó, se o homem, no estado de natureza, é tão livre, né, lá de Thomas Hobbes, que ele está criticando aqui nessa tela, conforme já dissemos, se o Senhor é absoluto das suas próprias posses, tal, né, igual a maioria, ninguém é sujeito, e como é que ele vai botar essa liberdade na mão do povo? Que o povo escolha. Então, o rei não pode ter esse pensamento, segundo ele, tem que estar na mão do povo tudo o que acontece. O que John Locke considera precursor do pensamento liberal? Por que John Locke está nessa questão do pensamento liberal? Ele defende a liberdade da população sobre a liberdade do soberano. Então, a população tem que estar livre sobre a liberdade do soberano. E é aí que ele faz a crítica de Hobbes, tá certo? Para que Hobbes veja o que aconteceu ali. Concluindo, nessa aula de hoje, podemos perceber que John Locke teve influência de vários outros pensadores, de outros filósofos, né? E teve seu ponto de vista bastante claro,
com relação à liberdade e a questão dos pensamentos políticos liberais, ok? Foi essa, então, a aula de hoje. Eu aguardo vocês para as próximas aulas, ok? Muito obrigado, né? E boa sorte a todos.